Livro O Pecado da Licenciosidade, Ellen Goldwhite. Capítulo 6. O Juízo Divino. Aquele que preside sobre sua igreja e sobre o destino das nações está conduzindo a última obra a ser realizada neste mundo. Aos seus anjos, ele confia a missão de executar seus juízos. Que os ministros despertem, que compreendam a situação. O juízo começa no santuário. E eis que vinham 6 homens, do caminho da porta alta, que olha para o norte, e cada um tinha na mão o instrumento de destruição. E entre eles havia um homem vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à cintura. E entraram e pararam junto ao altar de bronze. Leiam Ezequiel capítulo 9, versículos 2 a 7. A ordem é: matai totalmente velhos, jovens, virgens, crianças e mulheres, mas a ninguém toqueis em quem estiver o sinal, e começai pelo meu santuário. Então começaram pelos anciãos que estavam diante da casa. Diz o Senhor: eu recompensarei o seu caminho sobre a sua cabeça. Logo serão proferidas as palavras: ide, derramai as taças da ira de Deus sobre a terra. Um dos ministros da vingança declara: e ouvi o anjo das águas dizer: justo és tu, ó Senhor, que és e que eras e que há de vir, porque julgaste estas coisas. Esses seres celestiais, ao executar o mandato de Deus, não fazem perguntas, mas cumprem o que lhes foi ordenado. Jeová dos exércitos, o Senhor Deus Todo-Poderoso, o justo, o verdadeiro e o santo, confiou-lhe sua tarefa. Com fidelidade inabalável, eles avançam, trajados de linho puro e branco, com seus peitos cingidos por cintos de ouro reluzente. E quando sua tarefa é concluída, quando a última taça da ira de Deus é derramada, eles retornam e depositam suas taças vazias aos pés do Senhor. E a próxima cena é registrada. Depois destas coisas, ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como a voz de muitas águas, e como a voz de grandes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor Deus Todo-Poderoso. Eles cantam o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Devemos manter-nos próximos ao nosso grande líder, pois, do contrário, corremos o risco de nos desviar, cair em confusão e perder de vista a providência divina que guia a igreja, o mundo e cada indivíduo. Os caminhos de Deus contêm mistérios profundos e podemos, em nossa limitação, perder os rastros de suas ações, sucumbir à perplexidade e declarar: teus juízos são incompreensíveis. Contudo, se o coração permanecer leal a Deus, tudo será revelado com clareza no tempo devido. Está para chegar o dia em que os mistérios de Deus serão desvendados e todos os seus caminhos serão plenamente vindicados. Justiça, misericórdia e amor resplandecerão como os atributos de seu trono. Quando a batalha terrena for concluída e os santos estiverem reunidos em casa, o primeiro tema será o cântico de Moisés, o servo de Deus. O segundo tema será o cântico do Cordeiro, um hino à graça e à redenção. Este cântico se elevará em tons ainda mais altos e grandiosos, ressoando e ecoando em majestosas harmonias pelos átrios celestiais. Assim, o cântico da providência de Deus será entoado, unindo as diversas dispensações, pois finalmente tudo será revelado com clareza, sem o véu que outrora separava a lei, os profetas e o evangelho. A história da igreja na terra e a igreja redimida no céu convergem na cruz do Calvário. Este é o tema, este é o cântico: Cristo, tudo em todos. Em hinos de louvor, ressoando por todo o céu, vindos de milhares e miríades de miríades, uma inumerável multidão dos redimidos, todos se unem no cântico de Moisés e do Cordeiro. É um novo cântico, pois jamais havia sido entoado no céu. Pergunto novamente, considerando a revelação feita a João na ilha de Patmos, que desde o início do primeiro capítulo até o encerramento do último, ilumina-nos com uma luz grandiosa,
revelada por Jesus Cristo, o qual escolheu João como o canal para que essa luz resplandecesse sobre o mundo. Com essas verdades maravilhosas e solenes desvendadas, e diante dos grandiosos eventos que estão prestes a ocorrer antes da segunda vinda de Cristo nas nuvens do céu, com poder e grande glória, como podem aqueles que afirmam discernir maravilhas na lei de Deus, estar entre os impuros, fornicadores e adúlteros, continuamente rejeitando a verdade e secretamente praticando a iniquidade? Pensam que podem esconder seus caminhos do Senhor? Que Deus não os vê? Que Deus não toma conhecimento? Belsazar, enquanto participava de seu festim sacrílego, não percebeu que tinha convidados que ele não havia convidado. O Deus do céu ouviu os louvores dados aos vasos de ouro e prata. Ele viu a profanação daquilo que havia sido dedicado a ele por uma consagração sagrada, agora sendo usado para fins profanos e licenciosos. É uma verdade que deveria nos levar às lágrimas. Aqueles que vivem nestes últimos dias, sobre os quais os fins do mundo chegaram, são muito mais culpados do que Belsazar. Isso se manifesta de diversas maneiras. Quando homens assumem votos de consagração, comprometendo todos os seus dons ao serviço sagrado de Deus, quando ocupam a posição de expositores da verdade bíblica e recebem a solene responsabilidade. Quando Deus e os anjos são convocados como testemunhas da dedicação de alma, corpo e espírito ao serviço de Deus, será que esses homens, que ministram em um ofício santíssimo, profanarão os dons que Deus lhes deu, usando-os para propósitos impuros? Será que o vaso sagrado, escolhido por Deus para uma obra elevada e santa, será rebaixado para servir a desejos degradantes? Não é isso a forma mais vil de idolatria? Lábios que deveriam louvar a Deus, se voltando para adorar um ser humano pecador, proferindo palavras de ternura arrebatadora e adulação que pertencem somente a Deus, os dons consagrados a Ele sendo usados para satisfazer a luxúria. Toda mulher que aceita as investidas de um homem que não é seu marido, que se compraz em suas propostas e encontra satisfação nas palavras excessivas, de afeto, adoração e carinho, é uma adúltera e uma prostituta. Nenhuma calamidade é tão severa quanto cair na adoração de um Deus falso. Nenhum homem experimenta uma escuridão tão profunda e miserável quanto aquele que se desviou do caminho para o céu. Parece que está sob o poder de uma fascinação, pois possui um Deus falso. Transformar essa adoração de seres humanos caídos e corruptos no culto ao único e verdadeiro objeto de adoração parece uma tarefa impossível. Em nosso tempo, há repetidas ocorrências do banquete e da adoração de Belsazar. O pecado dele se repete quando o coração, que Deus exige ser entregue a ele em devoção pura e santa, é desviado para a adoração de um ser humano. Palavras de louvor e adoração, que pertencem unicamente ao Senhor Deus do céu, são proferidas a favor de pessoas. Quando as afeições, que Deus requer que se concentrem nele, são dirigidas a objetos terrenos, uma mulher, um homem ou qualquer coisa terrena, Deus é substituído pelo objeto que escraviza os sentidos e os sentimentos. Assim, as faculdades que foram solenemente dedicadas a Deus são desviadas para um ser humano manchado pelo pecado. Deus deseja restaurar homens e mulheres que um dia refletiram sua imagem, mas que foram desviados pela desobediência e pelo pecado, tornando-os participantes da natureza divina e libertando-os da corrupção que domina o mundo por meio da concupiscência. Contudo, quando homens e mulheres utilizam os dons que receberam de Deus para propósitos impuros, para servir à lascívia, Deus é desonrado, e os que praticam tais atos caminham para a ruína. Quando envolvidos na adoração de homens e mulheres, lembrem-se de que há o mesmo testemunho presente como no banquete de Belsazar. Naquela ocasião, no auge de sua festa, quando Deus havia sido esquecido e os sentidos carnais estavam inflamados, um arrepio de terror
percorreu cada alma. O cálice que o rei estava idolatrando e louvando caiu de suas mãos enfraquecidas, e nas palavras do Espírito de Deus mudou-se o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram, e as juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. Uma misteriosa mão sem sangue apareceu traçando caracteres na parede. Esses dedos enigmáticos, pertencentes a um poder invisível, escreveram letras igualmente misteriosas, incompreensíveis para os amedrontados participantes. Cada letra formada era acompanhada por um brilho semelhante a um relâmpago, tornando-se caracteres vivos, de terrível e espantoso significado para todos os que os viam. Men, Men, Tekel, Parsim. Sua própria ignorância sobre aquelas letras que cintilavam na parede causava terror aos seus corações pecaminosos. Suas consciências despertadas interpretaram essas palavras como uma denúncia contra eles. Suspeita, medo e pavor tomaram conta do rei e dos príncipes. Belsazzar, impressionado por essa manifestação do poder de Deus, que demonstrava que havia um testemunho presente, embora ele não o reconhecesse, teve grandes oportunidades de conhecer as obras, a força e a vontade do Deus vivo. Ele foi privilegiado com muita luz. Seu avô, Nabucodonosor, foi alertado sobre o perigo de esquecer Deus e se exaltar. Belsazzar tinha conhecimento do exílio de seu avô, do convívio humano e de sua convivência com os animais do campo, mas ignorou essas lições, como se nunca tivessem ocorrido. Assim, continuou repetindo os pecados de seu avô. O rei ousou cometer os mesmos crimes que trouxeram os juízos de Deus sobre Nabucodonosor. Ele foi condenado não apenas por praticar o mal, mas por não ter aproveitado as oportunidades e capacidades que, se cultivadas, poderiam tê-lo conduzido à retidão. Deus não condenará ninguém no juízo por ter acreditado sinceramente em uma mentira ou por ter mantido um erro conscientemente, mas por ter negligenciado as oportunidades de conhecer a verdade. O infiel não será condenado por sua incredulidade em si, mas por não ter aproveitado os recursos que Deus colocou ao seu alcance para conduzi-lo à fé cristã. Assim será no juízo. A reprovação de Deus tem sido claramente expressa contra homens e mulheres que pecaram corrompendo seus corpos e contaminando suas almas pela licenciosidade. Eles têm diante de si os alertas dados a outros em circunstâncias semelhantes, que sucumbiram ao tentador, e sabem que o desagrado de Deus repousou sobre eles. Possuem também o exemplo de José e Daniel, que temeram a Deus. José, quando tentado, olhou para o céu e percebeu que o olhar de Deus estava sobre ele, exclamando: "Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus?" Além disso, ele apresentou seu dever para com seu Senhor, que confiava plenamente nele, como mais uma razão para resistir ao pecado. Deus iluminou o caminho de todos. Reprovações, advertências e precauções são dadas a indivíduos em circunstâncias semelhantes, e Deus expressa sua condenação contra o pecado em todas as suas formas. O pecado da licenciosidade é claramente repreendido e condenado. Homens e mulheres serão julgados conforme a luz que lhes foi dada por Deus. Lições negligenciadas tornam-se juízos terríveis. As advertências de Deus, quando ignoradas e trocadas por escolhas próprias, não produzirão aprendizado prático. Pelo contrário, essas advertências servirão como base para sua condenação no juízo. A única segurança para qualquer pessoa está em aplicar a si mesma cada lição que foi dada a outros. Quando a mensagem é recebida,
Então começa o dever individual de agir sobre ela. Deus chama aqueles que afirmam ser seus representantes para levar a verdade ao mundo, demonstrando em todos os lugares, seja em posições de destaque ou nos caminhos discretos da vida privada, que estão conectados a Ele. Devem mostrar que o cristianismo realizou uma obra nobre em suas vidas, tornando-os mais santos e mais felizes do que aqueles que não reconhecem sua lealdade aos mandamentos de Deus. Deus exige que cada um de seus seguidores revele o caráter de Cristo ao mundo em sua vida individual e que testifique, por preceito e exemplo, que não foi em vão que Cristo sofreu e morreu, para que a imagem de Deus fosse restaurada neles por meio de sua graça redentora. Deus é descrito como aquele que pesa todos os homens, suas palavras, ações e motivos, aquilo que define o caráter. O Senhor é o Deus da sabedoria, e por ele são pesadas as ações. Os homens de baixa posição são apenas vaidade, e os de alta posição são mentira. Postos na balança, eles juntos não pesam nada. Tu, que és justo, pesas o caminho dos justos. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Essas passagens sugerem lições importantes. Não há pensamento ou motivo no coração que Deus não conheça. Ele vê tudo com clareza, como se estivesse registrado em caracteres vivos e pesa as intenções e ações individuais. Que nossos ministros e obreiros compreendam que não é de mais luz do púlpito que precisam, mas sim de viver à altura da luz que já possuem. Pregar verdades solenes ao povo hoje e amanhã cair em práticas abomináveis ou seguir um curso tortuoso na semana seguinte não será aceito. O examinador dos corações, aquele que pesa o caráter, condenará toda ação injusta em seu grande tribunal. Senhor, tu me sondaste e me conheces, estás familiarizado com todos os meus caminhos, conheces os meus pensamentos de longe. Agora, reflita sobre isso. Há um testemunho presente em todas as suas ações mais secretas, aquelas que você jamais faria na presença de homens. Contudo, porque Deus não é visto pelos olhos humanos, você comete diante dele atos que são uma abominação aos seus olhos, como se ele não tivesse conhecimento. Agora leia as exigências de Deus para cada homem e mulher. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças, e ao teu próximo como a ti mesmo. Deus não cederá 1 milímetro de sua reivindicação. Ele não aceitará uma adoração dividida, enquanto metade do coração é dada a algum ídolo. Deus exige todo o coração, toda a mente. Você não tem permissão para desviar sua mente de Deus e centralizá-la em qualquer outro objeto. A reivindicação de Deus é colocada em uma balança e o caráter do homem na outra. Pelas balanças do santuário celestial, o destino eterno de cada pessoa é decidido. Reflitam sobre isso, vocês que têm vivido de forma descuidada e tratado o pecado com leviandade. Por anos, continuaram sem um senso de responsabilidade para com Deus. Anos de condescendência egoísta em um caminho proibido. Considerem o caráter perfeito e imutável da lei, cujas reivindicações vocês defenderam apenas verbalmente. A lei exige obediência perfeita e inabalável. Na outra balança estão os pecados, as loucuras, os enganos, os pensamentos impuros e as ações profanas. O peso dessas coisas ou sua leveza determinarão o destino de cada indivíduo, e sobre a balança de muitos está inscrito: pesado foste na balança e achado em falta. Aos que receberem esta mensagem, considerem seus próprios casos individuais. Não julguem ninguém, mas avaliem seu próprio caráter à luz da lei de Deus. Seu caráter foi transformado, a escuridão deu lugar à luz e o amor pelo pecado foi substituído pelo amor à pureza e à santidade? Você, que está envolvido no ensino da verdade a outros, foi realmente convertido?
Houve em você uma mudança completa e radical? Cristo foi entretecido em seu caráter? Não há razão para incertezas quanto a isso. O sol da justiça nasceu e brilha em sua alma? Se sim, você sabe disso. E se não sabe se foi convertido ou não, nunca pregue outro sermão até ter essa certeza. Como você pode conduzir almas à fonte da vida se você mesmo não bebeu dela? Você é um impostor ou verdadeiramente um filho de Deus? Está servindo a Deus ou a ídolos? Foi transformado pelo Espírito de Deus ou ainda está morto em seus delitos e pecados? Ser filho de Deus significa muito mais do que muitos imaginam, porque nunca experimentaram a verdadeira conversão. Homens são pesados na balança e achados em falta quando vivem na prática de qualquer pecado conhecido. É privilégio de cada filho de Deus ser um verdadeiro cristão, momento a momento. Então ele tem todo o céu ao seu lado e Cristo habitando em seu coração pela fé.